breve. Acredito que você já deve ter ouvido falar ou lido João 3,16 algumas vezes na sua vida já. Imagino que sim. Quem sabe decora aí o que está escrito em João 3,16? É isso mesmo, né? De tal maneira para que todo ele que não pereça. Esse é um versículo que a gente chama que ele é o resumo do Evangelho de Jesus. Ou seja, se você lê os evangelhos, ou seja, a história de Jesus narrada, contada pelos apóstolos aqui, pelos discípulos, o resumo é isso. Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é muito interessante que Jesus estava falando isso aqui, não para uma pessoa assim muito distante da fé, digamos assim. Ele está falando para um cara que não era muito distante de igreja, trazendo para uma palavra próxima dos nossos tempos aqui. E quando ele fala isso para uma pessoa teoricamente crente, é muito interessante a gente analisar como que a conversa tomou esse rumo. Eu queria convidar você para a gente ler aqui rapidamente e ressaltar alguns. Eu creio que é muito importante para a nossa vida, viu? E que se nessa noite nós possamos aprender aqui e aplicar na vida diária esse ensino. Capítulo 3, versículo 1, achou aí, né? Amém? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite, olha só, de noite com Jesus e disse: Rabi, ó mestre, sabemos que és mestre de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntamos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se for das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí chegamos no 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, preste atenção, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. 19. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não estejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Amém. Pode tomar seu assento então, descansar? Sim. Meus irmãos, João 3,16 é falado muito. Quando a gente vai fazer um evangelismo assim mais rápido, a gente encontra a pessoa na rua, andando, em algum lugar, não tem muito tempo para conversar, a gente resume. E esse é realmente o resumo, a mensagem que a gente faz. Existe igreja por diversas formas, mas essa igreja aqui existe porque nós cremos que Deus amou o mundo de uma maneira tão única e exclusiva que Ele entregou o seu Filho. Para quê? Para que aquele que crê em Jesus não morra, mas possa ter vida. Mas não só essa vida aqui de 80, não, vida eterna. Então quando a gente está falando de igreja, tudo que a gente faz, os movimentos que a gente faz, reunir, ter microfone, ter banda, ter grupos que a gente tem aqui, departamentos,
tudo isso aí constrói e organiza para que a gente consiga cumprir essa missão de falar para todos que Jesus veio para trazer vida. Mas é interessante porque, como eu falei no começo, quem vem conversar com Jesus e ele fala de vida é quem conhece de Bíblia, sabia disso? Ele está falando com um cara chamado Nicodemos, está na sua Bíblia, a gente leu. Ele era uma autoridade, ele era um dos principais sacerdotes, ou melhor, um dos principais da sinagoga. Ele era homem importante. E quando ele chega para Jesus, ele vem, que horário que a gente leu ali? À noite. Por que você imagina que ele foi à noite encontrar com Jesus? Porque Jesus estava contra a religião da época. Jesus estava dizendo, olha só, vocês estão fazendo, mas não estão fazendo o que deveriam fazer. E por falar dessa forma, eles estavam procurando matar Jesus, essa é a realidade. Eles estavam perseguindo Jesus, indo contra o ensino dele, queriam calar ele. E aí Nicodemos estava envolvido nisso e ele ia se encontrar com Jesus na calada da noite. Por quê? Porque Jesus era diferente. O que ele fala aqui que a gente leu, pessoal? Olha ali, meus irmãos, 3:2. Mestre, tu vem de Deus, porque ninguém faz esses sinais se não vier de Deus, se não estiver com Deus. Ele percebeu que tinha algo diferente em Jesus, mas ele não tinha capacidade de assumir um compromisso público com Jesus. Interessante, né? Porque muitas das vezes é normal, é muito comum, infelizmente. A gente vem na igreja, a gente conhece a igreja, a gente ouve falar de Deus, e nós vamos vivendo a nossa vidinha daquele jeitinho de sempre. Mas Jesus veio para nos dar vida. E o que nós estamos acostumados a viver, o que o mundo prega para a gente, a sociedade, o que a política prega, o governo prega, o que os próximos assim pregam para a gente, não é vida, é caminho de morte. Porque o que a sociedade prega para a gente vai contra o princípio do que Deus deixou estabelecido desde a criação do mundo já. O que se prega por aí fora? Se prega que cada um tem que fazer aquilo que lhe agrade a alguém, independente se vai magoar alguém, independente se vai entristecer o coração, independente se vai lesar alguém, já vai tirar de alguém. Se faz bem para você, vai lá e faz. Não é pregação aí fora? É a pregação. Mas aqui falamos a palavra de Deus. Amém. E o ensino de Jesus, ele é contra. Porque ele fala pelo quê? Pela verdade. E a verdade, meus queridos, é que nós devemos viver uma vida de acordo com princípios. Nós não podemos viver uma vida desregrada. O que é uma vida desregrada? Uma vida sem regra. Uma vida sem compromisso. Nós vivemos esse mundo de vida sem compromisso. E nós estamos aqui diante de um homem que pode ser um espelho meu e um espelho para você. Você tem que olhar para Nicodemos e ver, olha só, eu sou Nicodemos, porque eu tenho vivido a minha vida dessa forma. Eu vivo como eu quero, mas quando eu preciso de Jesus, eu vou na calada da noite atrás dele. Quando ninguém está vendo, ninguém está percebendo, eu procuro Jesus. Quando a coisa começa a doer, quando a coisa começa a incomodar, aí eu vou atrás de Jesus. E é muito interessante que o que Jesus fala para Nicodemos, ele fala para nós hoje, meus irmãos. Ele fala, olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos nascer de novo. E a pergunta que Nicodemos faz, você também pode: eu vou nascer de novo? Eu já estou velho já. Você pode pensar, eu já tenho filho, tenho neto, né? Não, já tem neto. A dona Ima, não sei se já tem, né? Então, olha só, assim, mas como que uma pessoa que já tem um neto, como que eu vou nascer de novo? Não entra. Mas Jesus explica para a gente, ele explicou para Nicodemos, ele era um homem de idade avançada já, era um dos anciãos, e aí ele chega e Jesus explica, olha só, você tem que entender que você tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Quem conhece batismo de igreja, de crente, pelo menos? O nosso batismo, o que é? A gente vai lá, submete a pessoa na água e levanta de novo. A gente faz isso porque a gente crê que a partir daquele momento a pessoa assume um compromisso público que Nicodemos não assumiu, mas ela está ouvindo as palavras de Jesus e está assumindo o compromisso de viver uma nova vida. Então ela nasce agora da água. Amém? Nasce da água. Segundo ponto, tem que nascer, que Jesus falou, tem que nascer do Espírito. Ao batizar, tem gente que acha,
Ah não, batizou, beleza, está salvo, amém? Não, querido, tem que nascer do Espírito, tem que ter agora uma nova vida, ou na verdade, agora tem que ter vida espiritual. Tem que entender que tem uma alma dentro dele, que tem algo que não vai morrer, mas vai para a eternidade. Porque é muito interessante viver a nossa vida com as preocupações aqui, e o tempo passa tão rápido. Não sei se passa rápido para você como para mim, eu acredito que passa. O tempo voa, querido. E aí quando você vê, você enche. Ou melhor, você é criança, você é adolescente, daqui a pouco você é um jovem adulto, daqui a pouco você é adulto, daqui a pouco você vê os seus filhos ao redor, e daqui a pouco os cabelos vão caindo, vão embranquecendo, a pele vai ficando flácida, daqui a pouco os ossos começam a doer, daqui a pouco os órgãos começam a não trabalhar direito, e daqui a pouco acabou. E passa lá. E o que nós pregamos na igreja, irmãos, é que a vida que Deus tem para nós é vida abundante. Ela começa aqui e vai para toda a eternidade. Deus promete uma vida abundante desde já. Desde já. Esses testemunhos, como a irmã Ana contou, nas tristezas da vida, nas decepções, nos dias difíceis, nós passamos sim tribulações, passamos sim dias maus. Nós sofremos as aflições da vida. Sofremos. Mas nós cremos que Jesus Cristo venceu. Ele falou isso para nós. No mundo tereis aflições, mas se animem, se empolguem, não parem, não desistam, não volte para trás, avance, porque eu venci o mundo. O que é isso? Isso é esperança. E só pode ter esperança quem tem vida eterna. Eu não sei se você fica olhando para o governo esperando uma solução messiânica, um milagre. Não vai ter milagre. A gente pode ler quem quiser, pode fazer estrutura que quiser, não adianta, o mundo é mau, as pessoas são corruptas, as pessoas são falhas, são egoístas, e o que nós podemos fazer, meus queridos? Nós podemos fazer a diferença. Aleluia. Sabe o que Deus promete para nós? Que a nossa casa, aleluia, pode ser um pedacinho do céu. Glória a Deus. Já pensou você poder ter um refúgio? Ter um refúgio. Trabalho, aquela loucura, aquela e tal, aí você chega em casa e você tem paz no Espírito Santo de Deus, porque lá você tem um lar criado nisso aqui, embasado nisso, que não é nascido mais da carne, mas é nascido do Espírito. Aleluia. Gente nascida de novo. Quem é nascido da carne é assim. Eu não tive filho ainda, mas na psicologia eu estudei o desenvolvimento infantil, e os irmãos que tiveram filho vão saber melhor do que eu, mas a criança é muito interessante. Quando é bebezinho, ela é o centro do mundo. Para ela está nem aí para lá, meu querido. Ah não, filho, eu estou aqui fazendo, não adianta falar para o bebê, ele vai continuar chorando até você satisfazer a vontade dele. É verdade ou não é? Mas espera aí, filho, eu estou aqui, calma, daqui a pouco não adianta. Ele não vai calar a boca enquanto você não satisfazer a sua vontade. É assim, porque é nascido da carne. E quando a pessoa é nascida uma vez só da carne, ela vai morrer velha assim, querido. As pessoas ao redor dela, a pessoa casa para quê? Ela casa para ser servida, sabia disso? Quem é nascido da carne nasce casa para ser servido. Ele casa com a mulher porque ele quer uma empregada em casa. Ela casa com o marido porque ela quer alguém para satisfazer os caprichos dela. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e claro que numa quinta noite não dá para falar tudo, mas por isso que a gente vem bastante culto, porque tem bastante coisa para aprender. Nas palavras nós vemos aqui como nós podemos viver a vida em casa, marido, mulher, filho, pai, amigos, vizinhos, tudo isso, porque tem um modo de viver, que é um modo de viver que traz vida para dentro de nós. Muito interessante. Ficou muito famoso uma série por aí de zumbis e tal. O pessoal gosta muito. Volta mesmo, você vai ver alguma publicação disso, alguma foto. E a nossa sociedade é essa sociedade zumbi. Que é isso? É morto-vivo. Um monte de morto que anda de um lado, anda para o outro, vai trabalhar, estuda, casa, separa, tem filho, o filho abandona, o filho vai para as drogas, vai para a prostituição. Ele tá esse mundo. Mas Jesus, ele fala que aquele que é nascido do Espírito, ele é imprevisível. Sabia disso? Eu li com você, versículo 8: o vento sopra onde quer,
Ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que significa isso? Você já parou para pensar? Não sei se você é igual eu, mas eu gosto de ficar, como que a gente fala? Matutando, né? Os antigos falam, matutando. Como assim? O vento vem, é verdade, está ali, por exemplo, hoje não teve tanto, mas ontem aquele ventão, parecia que ia chover, vai mudar o tempo, mas daqui a pouco não mudou o tempo, não choveu. Mas é porque assim, o vento vem, vai, a gente fica tentando fazer uma previsão, mas ninguém sabe. E por que aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento? Porque você pode olhar para mim hoje, ou você pode olhar para a sua vida hoje, e você vai olhar assim, vai dar errado. Coitado de mim, coitado da irmã, coitado do irmão. Não tem solução mais para ele, que pena. Aleluia. Mas você é nascido do Espírito. Se você for nascido do Espírito, independente da circunstância, há esperança para você. Que é nascido do Espírito, ele não é definido pelo aqui e agora, que daqui a pouco o vento pode soprar e a mudança vai acontecer na vida dele. Eu estou contando para ilustrar para você. Nós não podemos desanimar, queridos. Eu sei que o mundo luta para nos animar. O mundo, estou falando de tudo. Como a irmã Nana falou aqui, é verdade. Mas nós somos aqueles que cremos que nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que é o Espírito Santo? Às vezes a gente não entende, né? Mas é Jesus com a gente. Esse Jesus que está falando, que a gente está lendo aqui, ele antes de ir para os céus, que ele corporalmente, Jesus Cristo tem um corpo agora. Não sei se você sabe, mas Deus é Espírito, por isso que ninguém nunca viu a Deus. Mas Jesus Cristo é o homem, ele assumiu corporalmente total. Tanto que morreu, ele ressuscitou, e ele ressuscitado, o corpo dele foi glorificado, ele está no céu. Ele é o primeiro. Depois nós vamos chegar naquele mesmo corpo glorificado também. Claro que ele é Deus, diferente de nós, mas nós temos essa caminhada diante da gente. Mas então, como ele está lá, ele deixou algo conosco, ou melhor, alguém. Ele disse, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Aleluia. Eu vou orar ao Pai, ele vai mandar o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem vezes na nossa vida que a gente pensa que está sozinho, na verdade. A gente olha a situação, ninguém se preocupa comigo, ninguém entende o que eu ando, mas é porque a gente esquece. O Espírito Santo está ali, mas você esquece, eu esqueço. Ali, e é como que se Jesus estivesse corporalmente do seu lado, querido. Você tem que dar isso. Aí você fecha os seus olhos para ficar mais fácil, porque com o olho aberto a gente se distrai muito facilmente. Você fecha os seus olhos e ali você fala com Deus. Com Deus. Esse Deus aqui, que estava conversando com Nicodemos, ele fala com a gente. Não sei se você já teve essa experiência, mas você pode ter e deve ter com frequência. Que é você estar em uma situação e de repente você fala com Deus no íntimo do seu coração e você começa a entender o que está acontecendo, seu coração é transformado. Coração angustiado, agora o coração leve. Coração desanimado, agora o coração cheio de coragem. É porque o Espírito de Deus soprou sobre você. Aleluia. É o que eu estou querendo falar para nós aqui nessa noite, ser abençoado. Nós precisamos nascer de novo. E não viver mais pela perspectiva daquilo que é material, daquilo que é da carne, é o que está aqui, mas viver de aquilo que é do Espírito. É o que Jesus ensinou para ele, para nós. Por isso que Jesus fica falando, olha, em verdade, meus irmãos, é porque na língua que foi escrito não tinha o que a gente chama de aumentativo, ou de quando a gente fala assim, a porta gigante, ou uma porta, não tinha esse recurso aqui. O que eles faziam? Ele repetiu. Ele está querendo dizer que isso aqui é importante, então ele fala, em verdade, eu te digo que nós dizemos que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceita o nosso testemunho. Meus irmãos, sabendo tudo isso, que eu imagino que você saiba, mesmo que um pouquinho, mas você sabe, o Brasil é um país praticamente evangélico. Não é nem mais católico, praticamente evangélico. Então quase todo mundo no Brasil conhece falar de Jesus. O básico ele sabe. Mas o problema está aqui. É que conhece,
mas não aceita. Sabe o que a gente faz na igreja no final do culto? A gente faz o apelo, a gente chama: quem quer aceitar Jesus? Tá. É isso. Quem quer crer no testemunho? Quem quer afirmar que é verdade isso aí? E o problema nosso é que nós não aceitamos, muitas vezes. E nós vivemos dessa maneira sem fé, como está aqui, carnal, ligado às coisas terrenas, versículo 12. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Jesus Cristo, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. É para isso. Então, mas por que Ele morreu? Você já se perguntou? Mas por quê? Para que tinha que morrer para dar vida para mim? É porque todos nós merecemos morrer. E morrer e ser condenados eternamente. É o que Jesus fala aqui depois do 16, que é muito lindo, é maravilhoso e é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí Jesus vai falar aqui uma coisa muito interessante, que Ele veio para o mundo para salvar o mundo, Ele não veio julgar. Ah, então está todo mundo salvo? Não. Por quê? Aquele que não crê já está condenado. A esperança somente para aqueles que creem, que abraçam a verdade. Quem não crê já está condenado. Quem não crê no nome do Filho unigênito, ou seja, Jesus, o julgamento já está concretizado. Nós somos julgados pelas nossas obras, queridos. É como a irmã Ana falou aqui, a gente tem que ter esse ato de disposição. Nós já temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós realmente já nascemos de novo no Espírito, na água, se nós verdadeiramente somos participantes disso, nós temos que viver essa vida que Jesus falou lá no último versículo. Aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras se manifestam. E aí essas obras possam ser reconhecidas como obras feitas em Deus. Será que nós teríamos coragem de vir para a luz? Não essa luz aqui, estou dizendo para a luz das nossas obras, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos. Será que nós teríamos coragem de passar no telão aqui no sábado? Vai ter culto sábado, tá? Será que a gente teria coragem de passar no telão os nossos pensamentos? Será que nós teríamos coragem de passar no telão os nossos julgamentos para as pessoas? Aquele lá é assim. Será? Aí você olha para você, olha para mim e diz: olha que bonzinho. Mas será que se passar ali, a gente continua sendo bonzinho? Nós precisamos de um Salvador. Ele já veio por nós. Meu Deus. Foi cantado aqui: meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou minhas trevas em luz. João 3, cantado para você gravar e ver na sua vida. Se você vive essa nova vida, suas obras têm que ser obras de luz. Amém? Vamos orar, queridos. Se você puder ficar de pé, amém. Se quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. Nenhum mesmo. Mas eu queria orar com você. Porque Deus tem uma vida extraordinária para nós, para todos nós. Você viu que aqui, que pregação extraordinária de Jesus, capítulo 3? Para quantos foi? Isso aqui mesmo não foi demais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, que é difícil a gente congregar assim, onde é pouquinho, parece que é tão monótono, tão parado, na verdade. Ficava assim, se deixar cair uma agulha no chão, dá para ouvir. Mas Jesus fez grandes pregações para um homem só, para uma mulher só, a mulher samaritana, no próximo capítulo. Por quê, querido? Porque uma alma, uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Sabia, Rangel? Sua vida vale mais do que o mundo inteiro. A gente olha para nós, mas eu sou só... Não, mas a sua vida custou um preço tão caro, tão alto, que nada no mundo pode pagar. É por isso que Deus se preocupa contigo. É por isso que Deus se preocupa contigo, comigo. Porque Ele deu o seu Filho
para que nós pudéssemos ter vida. Você pode ter vida abundante. Eu não estou falando de ser um bobão toda hora. Não, mas ter uma alegria de verdade. Sabe o que é vir naquele momento difícil, mas você ter força para lutar? Essa é a promessa de Deus para você. Agarre isso nessa noite em nome de Jesus. Quero convidar você para orar, para que isso seja gravado no seu coração, para que você fale com Deus, aí o Espírito Santo vá trazendo à memória coisas para você, e assim você possa confessar seus pecados, fazer uma nova linha com Jesus, e realmente querer viver essa vida abundante que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Deus, nós aqui lemos a Tua Palavra, meditamos nela, e eu quero, Deus, assim como Jesus falou, viver essa vida abundante. Eu quero ter vida e vida eterna. Eu quero poder passar pelas dificuldades da vida e poder sair cada vez mais forte de cada adversidade. Que cada luta, Deus, eu saia mais experiente, mais forte, mais sábio. Que eu não desista de viver, que eu não desista de trabalhar, de lutar, de guerrear, de ir atrás, porque eu creio que o Senhor morreu, sim, Jesus Cristo morreu para que eu pudesse ter uma esperança de vida, uma esperança de vitória. Que por mais que essa vida seja muito difícil, eu creio, Deus, pela Tua Palavra, que há sim uma recompensa para nos aguardar, que há sim um descanso reservado para nós. Essa vida é uma vida de dificuldades, de lutas, mas eu creio que o Senhor está conosco, passando em todas elas. Que nós possamos, Senhor, se for necessário, passar sobre as águas, que o mar tenha que se abrir, que a muralha tenha que cair, e assim nós possamos glorificar o Teu nome, Deus. Que as nossas obras não sejam obras vergonhosas. Sim, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma mente transformada, que nós possamos ter sonhos transformados, projetos transformados, que nós possamos viver a nossa vida e ter como prioridade o reino de Deus, que nós possamos amar as pessoas da nossa casa, que nós possamos amar os nossos amigos, os nossos irmãos, que nós tenhamos preocupação, Deus, sim, pela questão dos outros, que nós possamos sofrer com os que sofrem e clamar para que a Tua mão poderosa possa chegar a Deus com uma solução, com um milagre, com poder manifestado. Eu creio, Deus, que o Senhor é vivo e eterno, e o Senhor reservou para nós esse tempo, este lugar, para que nós nos reunimos e sermos cheios de esperança, que o nosso coração não venha, Deus, desanimar, venha murchar, se aquietar, mas que nós tenhamos esperança de vida e vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Você crê? Amém. É isso que Deus tem para nós, tá? Para você sair daqui, para sua casa. Eu não sei se a dificuldade que você tem, porque dificuldade sempre tem, mas creia, Deus é poderoso para te sustentar nessa dificuldade, e Ele é um Deus que dá vitória. Eu creio, Ele dá, porque a luta é para a gente lutar, e com Deus a gente vai vencer. Você crê nisso? Você vai vencer, não importa o que é, vai vencer, meus irmãos. E eu vejo isso praticamente toda semana. Aleluia. Se eu for parar e meditar na minha vida, todo dia é uma vitória. Se você parar na sua vida, todo dia é. Isso tem que ser combustível para a gente, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, já vamos encerrar já. Agradeço a presença de cada um de vocês. Deixa eu ver se eu vou acertar o nome.